Bom, vamos falar sobre a família 15. E na família 15 contém o nitrogênio, o fósforo, o arsênio, o antimônio e o blemuto. Primeiramente, vamos falar sobre o nitrogênio. O nitrogênio é um elemento químico com símbolo N, que contém 7 prótons e 7 nêutrons, representado no grupo ou família 15 da tabela periódica. Pertencente à família dos pinicogênios, foi descoberto em 1772 pelo médico escocês Daniel Rutherford. O nitrogênio é um elemento bem comum no universo. Estima-se que seja o 7º elemento mais abundante na Via Láctea e no Sistema Solar. O nitrogênio e seus compostos possuem uma grande presença na atmosfera dos planetas e satélites que o têm. As proteínas fazem parte do nitrogênio, pois compreendem com um grupo de substâncias de fundamental importância, pois se encontram sem exceção em todos os organismos. O fósforo é um elemento químico de símbolo P, número atômico 15 e massa atômica igual a 30,974, pertencente ao grupo 5A da tabela periódica. A descoberta do fósforo, que ocorreu em 1669, foi um marco na história da química. A descoberta foi realizada graças a Heinrich Brandt em sua tentativa de produzir ouro a partir da urina da redução dos sais provenientes da evaporação da urina com carvão. Os fósforos mais conhecidos são o branco, o fósforo vermelho e o negro. O fósforo branco é extremamente venenoso e muito inflamável, por isso deve ser armazenado submerso em água e em contato com a pele provoca queimaduras. O fósforo vermelho se inflama espontaneamente em presença do ar e não é tóxico e é o mais estável que o branco. O fósforo negro, entre os três, é o mais raro. O fósforo é um dos elementos mais dispersos da natureza. Estima-se que é o 12º elemento mais abundante nas rochas vulcânicas e sedimentares. O fósforo encontra-se em quase todas as rochas vulcânicas e está presente nas erupções vulcânicas durante o período de formação da Terra. Além disso, o fósforo é um importante componente para os ossos humanos, o que significa que seria impossível para uma função normal sem uma quantidade adequada deste mineral no corpo. Na verdade, o fósforo é observado regularmente como o segundo mineral mais abundante no corpo humano e o segundo elemento mais importante quando se trata de manter a saúde e a integridade dos ossos. O fósforo também é um elemento de muita importância no crescimento e na saúde dos animais, participando tanto da estrutura quanto das diversas funções bioquímicas e fisiológicas das células. O arsênio, de símbolo químico As, era classificado anteriormente como um semimetal na tabela periódica. Hoje em dia, devido a essa divisão ter caído, ele é considerado um metal, pertencente à família 15, o grupo do nitrogênio. Ele possui um número atômico e número de massa 33 e 74,92 respectivamente. Seu nome deriva do latim arsênio e no grego seu nome significa pigmento amarelo devido à sua coloração. Este é um elemento que é estudado desde a antiguidade e desde lá era notado seus efeitos tóxicos, irritantes e corrosivos. O químico John Jacob Berzelius foi o pioneiro com estudo em relação aos compostos com arsênio. Sua distribuição eletrônica em subníveis é a seguinte, essa aí que tá passando na tela aí, ó.
Este elemento possui coloração cinza metálica, é encontrado sólido na temperatura ambiente, é cristalino e quebradiço. É um elemento pouco abundante na crosta terrestre e pode ser encontrado em 3 formas. Alotrópicas, principalmente são elas: cinza metálico, amarelo e preto. O arsênio metálico é a forma mais estável, ou o arsênio amarelo é obtido através do resfriamento do vapor de arsênio e é fosforescente, e por fim o arsênio preto se obtém da decomposição térmica da arsina ou do resfriamento do vapor do arsênio, só que de forma lenta. As aplicações do arsênio ainda são inúmeras, porém vêm diminuindo devido aos efeitos ambientais que este elemento pode provocar. O seu principal uso é como conservante de couro e madeira. Também pode ser utilizado como defensivo agrícola, como substância de dopagem de semicondutores, como aditivo de ligas metálicas com chumbo e na conservação de fósseis. Os compostos orgânicos de arsênio são menos nocivos ao organismo humano do que os compostos inorgânicos. Porém, ambos podem causar danos que vão desde problemas celulares até a morte. Os peixes e os crustáceos são os alimentos que mais possuem arsênio orgânico, a forma menos nociva em sua composição. O antimônio, Sb, há algum tempo considerado semimetal, é um metal pertencente ao grupo 15 da tabela periódica, com o número atômico Z igual a 51 e a massa atômica ponderada, levando em consideração os dois únicos isótopos estáveis, A igual a 121,75. Nas condições ambiente, é sólido e alotrópo mais estável, apresenta coloração metálica branco-azulada, também sendo capaz de formar alotrópos ametálicos, estáveis de coloração amarela ou escura. Na natureza, é dificilmente encontrado sob forma elementar, mas como constituinte de um grande número de minérios. Quando em estado metálico bruto, o antimônio apresenta estrutura cristalina hexagonal, de empacotamento compacto, 17 átomos dispostos em 6 vértices de cada face hexagonal, com um no centro e mais 3 átomos centrais. A estrutura hexaédrica dispostos de forma triangular. Os estados de oxidação mais comuns observados são -3, mais 3, mais 5, sendo facilmente oxidado na presença de ácidos oxidantes e halogênios, apesar de ser encontrado sob forma de sulfetos. Não é bom condutor de calor ou eletricidade, e os pontos de fusão e ebulição são próximos de 630 graus e 1590 graus, respectivamente. O antimônio está presente na crosta terrestre em concentração média de 1 ppm, mas, apesar de tal baixa distribuição, está presente em centenas de minérios já identificados, dentre os quais a antimonita, composta também por enxofre na forma de sulfeto Sb2S3, sendo também a principal fonte de obtenção desse metal. Através da combustão da antimonita com oxigênio em excesso, são gerados antimônio elementar e dióxido de carbono. Outra forma de extração dá-se pela reação de oxirredução entre o antimônio e o ferro. O primeiro reduz e é retirado praticamente puro, enquanto que o segundo liga-se ao íon sulfeto. Assim como outros metais, é utilizado em ligas para que sejam atingidas determinadas propriedades físicas. Além de ser adicionado sob formas variadas de compostos, a cerâmica e o esmalte para aumento de resistência pirofórica na borracha para o processo de vulcanização e na fábrica de fogos de artifício. O bismuto é um elemento químico representado pelo símbolo Bi.
Número atômico 83, massa atômica 208,9. Ele pertence ao grupo 15 e família 5A. Este elemento é pesado, frágil, trivalente cristalino de coloração rosácea, que se assemelha quimicamente ao arsênio e ao antimônio. É o mais magnético de todos os metais e com a condutividade térmica mais baixa entre todos os elementos, exceto do mercúrio. De todos os metais, é o que menos conduz corrente elétrica. O bismuto, quando é aquecido em presença do ar, queima com chama azul e seu óxido forma vapores amarelo. O bismuto existe na crosta terrestre na forma nativa, não muito abundante, e na forma de minerais. Os mais importantes minerais do bismuto são bismutinita e a bismita. O oxicloreto de bismuto é usado intensivamente em cosméticos e o subnitrato de bismuto, o subcarbonato de bismuto são usados em medicina. Muitas ligas de bismuto apresentam baixos pontos de fusão, por isso são usados para a produção de dispositivos de segurança de detecção de incêndios.